meninas? Antes de apresentar a Sara, agradecer a presença de todos vocês. Muita alegria. Coração quentinho. Pode seguir? Então, bora. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá bom. Então, vamos lá. A Sara nem sabe, mas a conheci antes de conhecê-la. Ai, peraí, gente, que tá tudo pronto. Aí, a Sara nem sabe, mas a conheci antes de conhecê-la. Ouvindo falar sobre ela, sobre o trabalho dela como professora. Ouvi falar de um projeto biblioteca e que ela viveu quando ela era professora. Ela botava bastante empenho, passava pelas salas, fazendo propaganda dos livros. Lembro de ter uma mala envolvida. Essas histórias já têm um tempo, a memória pode estar como as do Manuel de Barro, um pouco inventada. Mas está tudo bem, porque são memórias que falam bem da Sara. Eu conheci a famosa Sara no trabalho com o caderno curricular de Tempos e Espaços, da rede de Campinas. Campinas tem um movimento de escrever os próprios documentos. Ao invés de comprar uma apostila pronta, por enquanto, a gente ainda faz esse esforço de escrever os próprios documentos. E foi num grupo assim que eu conheci a Sara. A gente participou dos estudos e da escrita desse documento. O nosso tema era o mesmo: os bebês e as bebês. A Sara escrevendo sobre os passeios dos bebês e das bebês, no lado de fora da sala, e eu contando as peraltagens vividas dentro da sala dos bebês, né, da sala de referência. Vou colocar aqui para vocês. Para quem não conhece esse documento, tá aí nesse drive. Tem texto da Sara, tem texto meu. Mais tarde, nós duas fomos convidadas a conversar sobre os nossos textos em um encontro formativo que planejamos juntas. A parte mais legal foi encontrar a Sara numa padoca. Falar da vida, rir, chorar. Foi talvez nossa primeira conversa mais profunda. E a Sara é profunda. A professora que fazia propaganda dos livros para as crianças ama ler. Tem sempre um livro para indicar. Aliás, ela me emprestou alguns e eu não devolvi. Ela sempre tem uma referência para citar. É extremamente organizada, estudiosa, gosta de combinados com antecedência, de pensar junto, geminiana das boas, adora uma conversa no boteco. É dessas migas para se falar por horas e horas e horas e horas e horas. A Sara fez magistério, fez pedagogia na Unicamp, fez mestrado sobre formação de educadores. Acho que só aí já tinha algo do seu futuro sendo indicado, né? O mestrado dela, ela falou da formação, da importância da formação das monitoras e das agentes de educação infantil aqui de Campinas. Ela foi professora de educação infantil da rede particular e na rede de Campinas, e agora está como orientadora pedagógica, também na rede de Campinas, desde 2009. Então, lá no mestrado, ela foi falar sobre a importância da formação das agentes e atua nessa formação desde 2009. Ela é companheira do Irã e mamãe do Heitor. Sara, querida, o barranco te espera desde o ano passado. O tema é urgente e a vontade de te ouvir de todos os seus lugares de fala é grande. Obrigada por vir compartilhar conosco teu infinito particular. Obrigada por trazer mais e todas as possíveis cores para o nosso barranco florido. Seja bem-vinda, a fala é sua. Ai, gente, obrigada, muito obrigada por esse convite, por essa recepção tão amorosa, por essas palavras, por essa bicadinha no vinho. Obrigada, tem tudo a ver comigo. Ai, Vanessa, obrigada por essas palavras, obrigada por todo mundo do Flor do Barranco, que de fato eu curto desde o início.
Tenho participado dessas conversas do Barranco desde o início, tenho pego meu papelão e tenho escorregado junto, e é muito gostoso, porque, como a Vanessa disse, foi uma busca mesmo na pandemia por um momento de formação mais descontraído, mais vivo, eu acho, né? E até mais afetuoso entre nós, assim. Barranco para mim é isso. Eu gostei sempre muito de participar, e agora estou me sentindo honrada estando aqui. Como eu já falei para elas, frio na barriga é o que não falta, e por vários motivos, né? É um tema muito precioso para mim, né? E aí eu posso começar a compartilhar a tela aqui, gente? O arranco é todo seu, querida. Elas se ofereceram, tá? Para compartilhar para mim, mas acho que eu não ia conseguir muito, eu acho. Acho que ia ficar meio desorganizada, então eu mesma vou compartilhar, mas se der algum problema, aí a gente troca. Eu tô com essa voz estranha, eu tive um resfriado desde a semana passada, um resfriado não Covid, né? Mas foi forte. E aí ainda tem essa voz estranha, pode ser que dê umas tosses meio esquisitas aqui. Mas vamos lá, vamos embora, tô aqui. Deixa eu, então, começar a compartilhar o que eu quero mostrar para vocês. Como geminiana das boas, como a... Deixa eu ver se deu certo. A hora que vocês puderem me falar se tá chegando alguma coisa para vocês, vocês me falem. Chegou? Chegou. Acabou Então, de entrar. então tá bom. Se vocês perceberem que está falhando por causa da câmera aberta, eu fecho, mas enfim. Vamos ver se a gente vai seguindo assim. Como geminiana das boas, como a Vanessa falou, eu sou muito da palavra. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de escrever o que eu vou falar, eu gosto muito de escrever o que falaram, anotar muito, então é isso. Só queria me contextualizar também, né, nesse, enfim, nesse jeito de fazer que eu busquei aqui, que eu tentei organizar, né? Estou me colocando aqui, então, como pedagoga e mãe atípica, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre autismo, afetos e aprendizagens. A gente costuma dizer que quem fala no Flor do Barranco está escorregando, mas eu fiz mais que isso desde o início, acho que desde o momento em que fui convidada. Eu não só escorreguei, mas eu mergulhei, sabe? Assim, imaginem uma escorregada em que no final você mergulha. Só imaginem, é assim que eu me senti o tempo todo. No convite, na preparação e agora também, falando com vocês. Meu nome vocês já sabem, né? Sou Sara, sou orientadora pedagógica da Rede Municipal de Campinas, na educação infantil, sou mãe do Heitor. O Heitor tem 12 anos e é autista. Falar do meu lugar de fala, eu acho que também é um pouco falar do que talvez não seja o meu lugar também, o meu não lugar, né? A gente sabe que, principalmente quem trabalha na escola pública, no trabalho da inclusão, muitas vezes se vê muito desafiado, se vê em meio a muitos desafios, desafios de conhecer as crianças que estão ali, que são público-alvo da educação especial, como a gente diz aqui em Campinas, né, e que estão inseridas ali na inclusão, de contar com parcerias para esse trabalho com essas crianças, contar, às vezes, com pessoas
para estarem junto e comporem a equipe no trabalho com essas crianças. Tudo isso envolve políticas públicas, né? E, infelizmente, a gente não está no lugar de quem faz essas políticas públicas ou quem as escreve, né? Mas a gente está no lugar de quem vive as políticas públicas, né? Então, se a luta é grande nos dias de hoje, né, para um atendimento de qualidade às crianças com autismo ou às crianças com deficiência nas escolas, eu estou dentro desta luta também, como profissional da escola. Então, eu me enxergo dentro desta luta, junto com quem está lá, fazendo e praticando, né, essas ações educativas de qualidade para essas crianças, quem está lá buscando o que fazer e como fazer e com quem fazer. Então, eu me coloco junto, né? Me coloco junto dessas pessoas nessa luta. Eu sei dessa realidade, né? Porque é a realidade que eu estou inserida e é a realidade em que está inserido o meu filho, inclusive como aluno também da escola, como aluno de inclusão da escola, em que também a gente tem sempre que pautar um diálogo com a escola em relação a, a esse processo para ele, as adaptações, a condução do trabalho, enfim. É uma luta que é de mãe e é uma luta que é de educadora também, né? Então, eu acho que esse lugar é muito especial para mim, é muito especial. Talvez eu tenha demorado para fazer uma fala como essa, para compartilhar essa experiência. Eu acho que tudo acontece no momento certo, mas hoje fazendo, eu falo, nossa, talvez eu devesse já ter falado, né, sobre isso, já ter conversado sobre isso, porque eu acho que é muito especial poder falar ocupando esses dois lugares, né? E, e aí, enfim, fiz algumas escolhas para trazer aqui para vocês, que eu considero importantes nessa minha vivência afetiva com o autismo, nessas minhas aprendizagens. Espero ter feito boas escolhas que possam inspirar, que possam, de repente, tirar dúvidas, que possam trazer alguma contribuição para as práticas, para os trabalhos, para as vivências de vocês com as crianças com autismo, né? Eu parto, assim, de uma ideia, de um princípio que, para mim, é muito precioso e que é um movimento que eu vejo vindo acontecendo, assim, né? Vem acontecendo, na verdade, que é uma maior divulgação das informações e do conhecimento mesmo sobre o autismo, né? O que é o autismo, quais são as características, quais são as possibilidades de trabalho, quais são as possibilidades terapêuticas, o que a gente olha, o que a gente vê quando a gente se encontra com uma pessoa com autismo, com uma criança, com um adulto, com um adolescente com autismo, na escola ou fora dela, quais são os direitos dessas pessoas, né? Então, eu acredito que conhecer e se informar é um caminho para fazer parte de uma luta que é maior ainda do que só pelo autismo. Eu acho que é uma luta pela inclusão da diversidade humana em todos os ambientes que a gente faz parte, que a gente frequenta, né? Eu acho que é um movimento inclusive de afeto, né? De criação de um mundo que valide as existências das pessoas, bem no plural, né? Das pessoas, dos diferentes jeitos de ser, de viver, de pensar das pessoas. Isso não é fácil, e longe de mim achar que isso é fácil, porque isso é um processo. Para mim, foi um processo
de viver, de conhecer, de me aprofundar, de aceitar, de reconhecer que eu faço parte desse processo, que eu posso fazer parte desse processo, porque eu tenho o Heitor na minha vida, porque eu sou uma educadora, porque é assim que atualmente eu consigo conceber isso. Acho que é isso, gente, assim, que eu queria falar, e aproveitando, eu acho que tem um microfone aberto, né, então eu acho que essas formas diferentes de existir confrontam a gente com o óbvio, que é a pluralidade humana, né, e conhecer essa pluralidade humana é o que faz a gente fazer parte desse movimento maior. E aí o Felipe Roloff tem aí a página dele no Instagram, ele é uma pessoa ativista da inclusão das pessoas com deficiência. Ele diz o seguinte, que não existe afeto mais potente do que a busca de conhecimento em direção às pessoas. Conhecimento que valide a existência das pessoas. Né? Eu gosto muito dessa frase do Felipe Roloff. Ela me toca muito, ela me afeta muito. E aí eu começo contando um pouquinho para vocês, né, do meu infinito particular e do infinito particular do Heitor, de quando a gente se encontrou, de quando eu me tornei mãe, né, e como é que foi essa minha trajetória, né, em relação a conhecer o Heitor do jeitinho que ele é, né. E aí eu digo que quando nasce uma criança, ela traz a novidade, né? E a gente é subjugado por aquilo que cada criança traz no seu nascimento, desde o seu nascimento, que é a novidade, né? E que é a impossibilidade de ser abarcada por inteiro. A gente não consegue entender a criança inteiramente sempre. E com o Heitor não foi diferente. Eu me inspirei no Jorge La Roça para dizer isso, que é um autor que a gente tem muito contato aqui na Prefeitura de Campinas, na educação infantil. Ele inspira muito os nossos documentos curriculares, né? E ele diz isso, que a criança é a novidade, né? E é aquilo que é impossível de se abarcar por inteiro. O Heitor nasceu em 2010, né? E é um bebê muito querido, muito sonhado, muito desejado. Um bebê, como todos os bebês, né? Que mamava muito, que acordava muito à noite para mamar, que teve suas viroses, teve suas questõezinhas de bebê, assim, até 1 ano, mas que foi um bebezinho que começou a me intrigar, sim, como mãe, e também com o meu olhar como educadora da educação infantil, já como orientadora pedagógica, que tinha muito contato com muitos bebês, sempre, né? E na época tinha um site que eu acompanhava, e esse site ia dando os marcos do desenvolvimento, assim, da criança. Então, você colocava lá o seu mês de gravidez, ele ia te mandando e-mail todo mês, falando, bom, você está no 6º mês, está acontecendo isso com o seu bebê. Você está no 7º mês, é isso que está acontecendo na sua barriga. No 8º, no 9º, nasceu. 1 mês, teu bebê está fazendo isso. 2 meses, isso. 3 meses, aquilo. 4 meses, mais isso, isso e isso. E a listinha ia crescendo. E faltavam algumas coisas na listinha do Heitor. Né? Então, o bebê, ele vai fixar o olhar assim, assim. Heitor não fixava. O bebê vai dar tchauzinho. Heitor não dava. O bebê vai mandar beijo. Heitor não mandava. Coisa simples, tá? Tô dando exemplos simples, assim, para vocês entenderem que, sim, eu comecei a ter alguma noção de que com o meu bebê, alguns marcos do desenvolvimento não pareciam não estar chegando,
talvez na velocidade que eu quisesse, ou do jeito que eu quisesse, ou do jeito que teria que ser, na verdade, né? O Heitor foi, sim, um bebê de choros intensos, bem angustiantes, muitas vezes sem conseguir achar muito um motivo para isso, né, para esses choros. Isso, hoje em dia, a gente já entende que é uma marca muito, 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 assim, muito própria do recém-nascido autista, né, que possa estar dentro do espectro do autismo, que são esses choros muito intensos, muitas vezes sem explicação, muitas vezes que parecem ser de dor, mas na verdade não são. Então, o Heitor foi um bebê de choro muito intenso. Bom, e lá por um ano, ou quase um ano, nós começamos então a querer investigar o que estava acontecendo. E ele fez um ano no dia 6 de janeiro de 2011, e nesse mês de janeiro a gente foi no neuropediatra, e o neuropediatra, dentre outras coisas, já levantou a hipótese diagnóstica de autismo. Bom, vocês devem imaginar que não foi nada fácil, nem para mim, nem para o Irã. Foram noites de choro, foram caminhos de carro de choro, sim, porque, como eu disse, a gente passa por um processo, isso não é uma coisa que já se nasce sabendo lidar com esse tipo de coisa, é um processo. Então, é claro que a gente não fica só no parecer de um médico, a gente continua explorando, investigando, procurando. Importante dizer que pediatra não dizia nada sobre desenvolvimento do Heitor, era mais uma percepção nossa do que de pediatra. Só que Heitor começou a apresentar alergias, algumas coisas assim, a gente meio que deixou de ir em pediatra, começou a ir em alergologista, então o pediatra já não acompanhava tanto o Heitor, assim, né? Então houve aí também alguns desencontros da gente com o pediatra. Mas aí a gente continuou explorando, continuamos indo a outros profissionais, e os profissionais nos diziam que um fechamento do diagnóstico viria um pouco depois, provavelmente aos 2 anos, mas que nós já deveríamos começar a fazer as intervenções precoces, né? Já deveríamos começar a buscar o Heitor não andou muito rápido, então buscar fisioterapeuta, buscar terapeuta ocupacional, buscar fono, porque daí a principal, depois de um ano, né, a principal característica que a gente percebia no Heitor era a ausência da fala, né, o Heitor demorou muito para falar, mas o Heitor sempre teve um desejo de comunicação, ele sempre foi um bebê comunicativo, de mostrar, de dizer muito ele tinha uma expressão no A dele, apesar de não falar. Ele era um bebê expressivo, ele se comunicava assim, desse jeito, mas assim, algumas coisas quando o bebê, por exemplo, dele não fazer tchau, não ligar muito, não olhar muito nos olhos, a gente achava que era um pouco questão de personalidade, né? Então, as coisas se misturavam ainda um pouco para a gente, mas com o tempo, com as terapias, com a escola, né? Com o que vinha também das nossas conversas com a escola, desde do primeiro ano dele na escola, inclusive, né, das professoras e monitoras nos dizerem, olha, não fique comparando seu filho com ninguém, ele é assim, se vocês estão fazendo uma busca, é para o bem dele, é para que ele se desenvolva plenamente, enfim. E aí nós seguimos nessa busca, nós seguimos nessas intervenções precoces, que eu considero que são importantíssimas
para qualquer criança, mesmo antes do diagnóstico, que foi o que aconteceu com o Heitor. E isso ajudou demais o Heitor, e ele, enfim, aos 2 anos e pouquinho, nós fechamos o diagnóstico, e ele seguiu e segue a vidinha dele, né? E ele, inclusive, aos 3 anos, principalmente, esses balbucios do Heitor começaram a ficar um pouco mais claros, um pouco mais parecidos com palavras. Heitor começou a se arriscar um pouco mais nas palavras. E quando ele tinha 4 anos, ele realmente começou a falar. Heitor é verbal, é um autista verbal. Ele fala, ele tem trocas pronominais às vezes, tem algumas trocas mesmo silábicas na fala dele, mas ele é um autista verbal, mas começou a falar com 4 anos. Né? Então, Heitor não fez uso na infância de comunicação aumentativa ou alternativa, porque não foi o caso para ele. Ele começou a falar, enfim, nós não chegamos a fazer o uso dessa comunicação com o Heitor. Tá? Então, assim, isso é contando um pouquinho para vocês como é que foi essa questão do diagnóstico do Heitor e dessa infância muito, do Heitor bem pequenininho, né? E aí a Vanessa falou que eu gosto muito de livros, e gosto mesmo. Tem esse livro, gente, não sei se vocês conhecem, eu vou tentar mostrar na câmera, do Andrew Solomon, Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca da Identidade. É um livro belíssimo, gordíssimo, claro que eu não terminei de ler, mas li bastante dele, mas tem um trecho aqui que eu gosto bastante, eu queria compartilhar com vocês. Porque o que o Andrew Solomon faz nesse livro? Ele fala justamente disso, de filhos que são muito diferentes dos seus pais, né? Por isso que ele chama de longe da árvore, porque diz que um fruto não cai longe da árvore, né? Mas aqui ele mostra que pode cair, sim. Então ele vai falar de pais que têm filhos autistas, pais que têm filhos surdos, pais que têm filhos homossexuais, enfim, essas diferenças, essa diversidade, e como é que esses pais vivem essa diversidade junto aos seus filhos, né? Então, ele diz assim: as crianças que descrevo aqui têm condições horizontais que são estranhas aos seus pais. Elas são surdas, elas têm síndrome de Down, autismo, múltiplas deficiências graves, são pessoas concebidas, às vezes filhos concebidos por estupro, ou filhos que cometem crimes, enfim, ele dá vários exemplos. O desgastado ditado diz que a maçã não cai longe da árvore, o que significa que uma criança se assemelha aos seus progenitores. Mas essas crianças são maçãs que caíram em outros lugares, algumas um par de pomares de distância, outras do outro lado do mundo. No entanto, miríades de famílias aprendem a aceitar e celebrar crianças que não são o que elas originalmente tinham em mente. Todos os filhos são surpreendentes para os seus pais. Essas situações mais dramáticas são apenas variações de um tema comum. O fato de ter filhos diferentes exagera as tendências dos pais. Aqueles que seriam maus pais se tornam pais péssimos, mas aqueles que seriam bons pais muitas vezes se tornam extraordinários. Ele que está dizendo: assumo uma posição anti-tolstoiana e digo que as famílias infelizes que rejeitam seus filhos diferentes têm muito em comum, ao passo que as felizes que se esforçam para aceitá-los são felizes de uma infinidade de maneiras. Eu gosto muito desse trechinho aqui do Andrew Solomon. Deixa eu ver se eu acho só mais um trechinho aqui, bem curtinho. Oi? Está maravilhoso, viu? E esse rapaz aí tem razão, porque pais extraordinários. Eu só abri o microfone porque a gente está aqui tentando entender
Sim. A apresentação saiu da minha janela principal. Se isso, Opa, se isso aconteceu com todo mundo, talvez seja legal você parar de apresentar e voltar a apresentar de novo para ver se volta. então me digam se saiu, porque para mim tá igual a tela aqui. Saiu. Saiu sim, saiu para E- todo mundo. É, A pra mim gente está também. vendo ela pequenininho. É, Ah, então vamos tentar de Vamos novo. ter isso. Se não abrir, aí a gente pede para todo mundo fixar a tela da apresentação, mas vamos tentar sim, porque nem todo mundo sabe fixar. Ah, será que quando a gente fala muito acontece isso? É isso, gente? Não. Não, sem zoeira, às vezes pode ser. não, senhora, teve uma pessoa que eu acho que sem querer Ah, tocou aí e aí acabou alterando. Pronto, aí, agora pode continuar, apareceu de Sara. novo? Tá ótimo, tá maravilhoso. Então tá bom. Pode continuar. Ah, então tá, gente. Mas assim, é só mais um trechinho aqui, né? Quando os amamos, esses filhos com essas identidades diferentes, conseguimos, acima de tudo, o arrebatamento de privilegiar o que existe sobre o que havíamos apenas imaginado. Então, é um pouco isso. A gente passa a deixar de ter o filho que a gente tinha imaginado ou idealizado, o que hoje eu digo que não é muito bom a gente ficar idealizando filhos exatamente como a gente gostaria que eles fossem, né? Porque acho que não é bom para a gente e nem para eles, mas a gente então deixa de ter esse filho idealizado e imaginado e tem um outro filho. E aí a gente traça junto com esse filho o caminho do afeto, né? É um pouco isso que eu queria contar aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos, então, compartilhar um pouco dessas aprendizagens que me afetaram, né? E peço para as meninas darem sempre uma olhada no tempo, para que a gente não se prolongue tanto, né? Se precisar pular alguma parte, a gente pula, enfim. Mas, assim, só queria colocar como cenário inicial que a gente tem leis que protegem as pessoas, as crianças com deficiência, né? A lei da inclusão tá aí, né? E a lei do autismo, aí a gente tem as referências. A lei da inclusão são esses dispositivos destinados a assegurar e a promover, em igualdade de condições com as demais pessoas, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E a lei do autismo, que a gente também chama de lei Berenice Piana, que foi uma mãe, é uma mãe de um já adulto com autismo, institui os direitos dos autistas e suas famílias em diversas esferas sociais. Por meio dessa legislação, pessoas no espectro são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais e, portanto, têm os mesmos direitos assegurados. Isso é muito importante. Pessoas com autismo são pessoas com deficiência, são deficientes para efeitos legais. Antes de dizer exatamente o que é o autismo, e aí já falando dessa questão da deficiência, né, eu queria destacar um pouquinho o que eu venho aprendendo sobre a importância do diagnóstico, né, que ele pode tardar a chegar, mas quando ele chega, ele assume uma importância muito grande na vida da pessoa. Se ela é uma pessoinha pequena, um bebê, uma criancinha, assume uma importância muito grande na vida dos pais também, porque a busca se torna diferente quando se tem um diagnóstico, né? Ele precisa ser cuidadoso, ele precisa ser atencioso, mas ele é muito importante, né, na vida das pessoas. Autismo ou o diagnóstico não é um rótulo, né? É uma característica neurodiversa inerente à pessoa. Mesmo porque um rótulo tem um julgamento implícito, e isso sim é preocupante, né? Inclusive, antes do diagnóstico, a pessoa que apresenta características do autismo, por exemplo, né, já recebe rótulos que são bem mais dolorosos do que um diagnóstico, né? Então, ele é aquele que baba, ele é aquele que faz barulho, ele é aquele que grita, ele é aquele que bate a cabeça, ele é o birrento, ele é o desobediente, ele é o antissocial, ele é o, enfim, tantas outras coisas. Essas sim são rótulos,
né? O diagnóstico não. O diagnóstico traz uma leitura correta para a subjetividade da pessoa. Ela dá um nome correto, ela dá um lugar, ela ajuda a gerir as necessidades e trabalhar com as possibilidades. Ela confere direitos à pessoa e à família e aos cuidadores dessa pessoa. E aí, muito inspirada nessa pessoa que está escrito aí, ó, a Sara Rocha, ela é portuguesa, ela tem essa página Autismo em Português, e também na Evelyn Martins, que também é autista adulta, tem essa página chamada Atípica Jornada. A pessoa sai de uma espécie de limbo entre o que querem que ela seja para ser quem ela realmente é. Esse é o diagnóstico, né? A chegada do diagnóstico. Eu me inspiro muito em autistas adultos, em mães de autistas que têm as suas páginas na internet, porque essa troca é muito enriquecedora, eu aprendo muito com isso. Eu recomendo, se vocês quiserem buscar e seguir essas pessoas, eu acho que elas têm muito a nos ensinar também. O que é o autismo? Eu busquei essas definições nesse site aí do governo federal, que está aí embaixo, tá bom? O transtorno do espectro autista, TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Os sinais de alerta do neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, como eu narrei aqui, por exemplo, sendo que o diagnóstico é estabelecido por volta de 2 a 3 anos de idade, mas intervenções precoces devem acontecer na manifestação dessas características, ou de muitas características, mesmo antes do diagnóstico fechado. Isso é muito importante para as crianças bem pequenas, que recebam essa atenção das intervenções precoces, que estejam na escola, né, na medida do possível. A escola sempre fez muito bem para o Heitor, eu acho que o Heitor, muito do que ele deve à sua chegada na escola aos 6 meses, né, por ele ter sido um bebê de creche aqui em Campinas. Eu acho que isso foi, eu tenho certeza que isso foi decisivo na vida do Heitor, por exemplo. E acredito que seja também na vida de muitas outras crianças. A etiologia, né, a causa do transtorno do espectro autista ainda permanece desconhecida em profundidade, mas as evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas sim a interação de fatores genéticos e a possibilidade de ocorrência da epigenética. O que é a epigenética? É o que a gente chama de fatores ambientais, mas aí não são quaisquer fatores ambientais e nem a qualquer tempo da vida do indivíduo a manifestação desses fatores, ou a ocorrência dessa epigenética, desses fatores ambientais. A epigenética pode ocorrer vamos dizer assim, ressaltar a manifestação da genética do autismo com o bebê ainda na barriga, por exemplo, com uma hipertensão da mãe, o consumo de alguns medicamentos também, há estudos sobre isso, ou no momento do nascimento da criança, por exemplo, por uma falta de oxigenação cerebral, que pode ali alterar o ambiente das conexões cerebrais ali na criança muito recém-nascida, ou seja, no momento do parto, né, no momento do nascimento. Isso pode acontecer também, mas é importante dizer que esses fatores epigenéticos ou esses fatores ambientais, eles podem aumentar ou diminuir o risco da manifestação do TEA em pessoas geneticamente predispostas, porque a genética precisa estar presente para o TEA se manifestar, tá bom? Eu queria indicar, não está escrito aí,
Não sei se dá para alguém colocar no chat, só eu falando aqui. Tem uma página no Instagram que chama arroba, né? Todas as páginas começam com arroba, Meu Bebê e o Autismo. Tudo junto. Meu Bebê e o Autismo, da Poliana Martins. Ela tem um vídeo que ela colocou no dia 2 de abril, que ela dá uma explicação muito boa sobre essa questão das causas do autismo, né? E dessa fala que a gente tem hoje em dia, está acontecendo uma epidemia de autismo, e ela vem discutir, né, que não se trata disso, mas se trata de uma clareza maior no diagnóstico, né, depois de muitos estudos, né. Então, eu indico que vocês assistam a esse vídeo da Poliana Martins, Meu Bebê e o Autismo, a página dela do Instagram. O diagnóstico de TEA é essencialmente clínico, feito a partir das observações da criança, entrevistas com os pais, aplicação de testes, né? Vigilância no desenvolvimento infantil, é muito valorizada a queixa da família sobre o comportamento como parâmetro para desenvolver tanto as intervenções terapêuticas quanto o fechamento do diagnóstico. Dividir um pouco aqui nas características. A primeira característica seriam as disfunções ou dificuldades sociais, dificuldades em ter contato social e interagir com os outros, sendo da mesma idade ou não, dificuldade em interações sociais com pessoas externas à família. Por isso que muitas vezes a gente na família, ou a gente conversa com famílias na escola, e muitas vezes as famílias nos dizem coisas diferentes do que a gente observa das crianças na escola. Então é necessário muito cuidado nessa conversa com a família, porque as percepções realmente podem ser diferentes, né? Porque a criança às vezes tem uma interação diferente em casa daquela que ela tem na escola. Dificuldade de interpretar os sinais sociais, as intenções dos outros, dificuldade para estreitar relacionamentos, manter contato visual. Importante dizer que as crianças com autismo não escolhem ficar sozinhas. É a falta de habilidades sociais que as mantém distantes, em si mesmadas, muitas vezes sem demonstrar desconforto. Tem esse livro aqui, gente, O que me faz pular, que é do Naoki Higashida. Ele escreveu aos 13 anos, e depois alguém ajudou, né, a compilar. São perguntas que fizeram a ele, né? Então tem uma pergunta que ele responde, que diz assim: você prefere ficar só? E ele responde o seguinte: quantas vezes já ouvimos isso? Não posso acreditar que qualquer ser humano deseje mesmo ser deixado só. De forma alguma. O que incomoda as pessoas com autismo é que nós ficamos muito ansiosos com o fato de causar problemas para vocês e deixá-los nervosos. Lembrando que ele era um adolescente. Por isso é difícil para nós ficar perto de outras pessoas. E esse é o motivo para sermos deixados sozinhos com tanta frequência. A verdade é que amamos ter companhia. Toda vez que eu escuto alguém comentar que eu prefiro estar sozinho, isso me faz me sentir solitário demais. Então ele responde desse jeito. Então é a dificuldade de estar junto, não o desejo de ficar sozinho. Opa! As dificuldades com a linguagem seriam uma segunda característica, né? Dificuldades na capacidade de se comunicar pela linguagem verbal e não verbal. Geralmente esse é o primeiro sinal notado pelas famílias, né? A ausência da fala. Algumas crianças falam, mas sem a intenção de se comunicar, cantam, repetem falas, né? Que a gente fala que é a ecolalia. Outras crianças falam na terceira pessoa. O Heitor falou muito em terceira pessoa, gente. O Heitor quer isso. O Heitor vai ali. Muito, muito. Hoje em dia ele já não fala mais, né? Então, outras crianças apresentam um discurso monotônico. Então, assim, não há alteração no tom e no volume. As crianças falam um pouco assim, sem alterar, né? O tom e o volume.
tem essa característica também, e muitas crianças têm dificuldade de compreensão da mensagem ou da interlocução dos seus interlocutores, né, ou da mensagem, né, das intenções, na verdade, dos seus interlocutores. O Naoki fala um pouco disso, da dificuldade de falar, né? Alguém perguntou para ele, por que você faz as mesmas perguntas o tempo todo? É verdade, eu sempre pergunto as mesmas coisas. Que dia é hoje? Amanhã tem aula? Sobre assuntos corriqueiros como esses. Não faço isso porque eu não entendo. Na verdade, mesmo quando eu estou perguntando, eu sei que eu entendo. É que eu esqueço muito rápido o que eu acabo de ouvir. Dentro da minha cabeça não existe grande diferença entre o que me disseram agora mesmo e o que ouvi há muito tempo atrás. Então, apesar de compreender as coisas, meu modo de me lembrar delas é muito diferente. E existe também uma outra razão para esse questionamento repetitivo. Ele permite que a gente brinque com as palavras. Não somos muito bons em conversar e não importa quanto nos esforcemos, nunca falaremos com tanta facilidade como vocês. A grande exceção, porém, são aquelas palavras e frases que nos são familiares. Repeti-las é muito divertido. Então, é também confortável repetir as mesmas coisas. Uma terceira característica, as disfunções ou dificuldades comportamentais, né, os comportamentos motores ou estereotipados ou repetitivos, agitação física, a aderência rígida a regras e rotinas, uma certa falta de flexibilidade para as mudanças, para as transições de rotinas, o padrão restrito de interesses ou o hiperfoco, a dificuldade nas funções executivas, né, planejar, iniciar e continuar as tarefas, dificuldades em manter a atenção compartilhada com outras pessoas e questões sensoriais que interferem nas percepções sobre a realidade e no comportamento. Deixa eu ver o que eu separei aqui do Naoki para falar sobre isso. Por que você gosta de girar? Os autistas costumam adorar ficar girando e girando. E gostamos de transformar em peão qualquer objeto que caia em nossas mãos. Vocês conseguem entender qual é a graça disso? As coisas que nos cercam no cotidiano não ficam rodando, então qualquer objeto que gira nos fascina. Só de olhar alguma coisa rodopiar, nos enchemos de uma alegria profunda durante o tempo em que ficamos ali admirando. É sempre igual, cada vez que fazemos isso. Coisas constantes nos confortam e existe uma beleza nelas. E eu acho que existe mesmo. Também me inspirei um pouco nesse livro da Ana Beatriz Barbosa e Silva, Mundo Singular, para falar um pouco dessas características. A história do autismo, né? Teve o Léo Kanner, que falou dos distúrbios autísticos e do contato afetivo, lá em 1943. Durante muito tempo, o autismo e esquizofrenia ficaram confusos nos diagnósticos, e havia um conceito muito sério, muito grave, que é o conceito da mãe geladeira. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É algo, assim, bem forte, pesado e triste. Esse termo foi muito utilizado por alguns psicanalistas e foi um rótulo que era atribuído às mães de crianças autistas, quando se acreditava que elas poderiam ser a causa do autismo dos seus filhos, por serem afetivamente frias ou por apresentarem relações pouco afetuosas, né? Então, não se entendia muito bem por que essas crianças ficavam ensimesmadas e se culpava a mãe, dizendo que era a mãe que era fria com essas crianças, por isso que elas não mantinham contatos sociais, interações sociais, por isso que elas não se alegravam na presença de pessoas, por isso que elas não aprendiam direito, porque elas não eram estimuladas, né? E então, assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai ter uma conversa com mãe em escola, quando a gente, por exemplo, diz: mãe, você precisa estimular mais seu filho, mãe, você brinca com ele, você senta para brincar, né? Pode ser que sim, gente, pode ser que sim, mas isso também pode ser difícil, e isso é muito frustrante, né? Então, mãe geladeira não existe, esse conceito não existe. Mães não causam autismo nos seus filhos por serem
pouco afetuosas com ele, se é que alguma mãe é, ou pode ser, mas não é isso que causa o autismo da criança, né? Então, eu coloquei aí mães geladeiras em 2022, porque a gente tem aí essa ideia de que as mães na pandemia deixaram as crianças muito em frente às telas e que por isso que estão chegando mais crianças autistas nas escolas. Isso não é verdade. As crianças podem sim ter ficado muito na frente das telas, isso pode sim ter sido muito prejudicial a elas, mas isso não causou o autismo delas. O fique em casa, a pandemia, não causaram autismo nas crianças. O autismo é genético, como a gente já aprendeu, né? E vacinas também não causam autismo, né? Vamos deixar isso bem claro. Tem aí algumas referências que falam um pouquinho da história do autismo, que desmistificam um pouquinho o conceito de mãe geladeira. Coloquei também aí no slide, tá bom? Bem rapidinho, gente. DSM-5, o que é isso, né? O DSM é o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, e agora ele está na sua versão 5. E teve aí alguma mudança na maneira de interpretar o autismo, né? Antes a gente tinha o uso de termos como autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Esses termos no DSM-5 não são mais usados. Os termos usados agora nesse manual separam ou categorizam o autismo em níveis de intensidade dos sintomas de cada pessoa, requerendo, portanto, diferentes níveis de suporte para essas pessoas, tá? Lembrando que os sinais, eles devem estar presentes no início da vida, existem algumas comorbidades associadas, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é realmente essa mudança de nomenclaturas, né? A gente não fala mais de autista grave, autista severo, autista moderado e autista leve. A gente diz de autista de nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Nível 1 se necessita de suporte, nível 2 se necessita de suporte substancial e nível 3 se necessita de suporte muito substancial. Por que isso é importante? Porque a gente começa também a fazer uma contraposição entre o mais autista, o menos autista. Ah, você é autista, mas não é tanto assim. Ele é autista, mas só um pouquinho. Não existe isso, né? Se você está dentro do espectro autista, você não sai dele. Não existe nível 0 de autismo, né? Então, não é possível sair do espectro, não há cura do autismo, mas as pessoas podem transitar por esses níveis ao longo da vida, depender mais ou menos de suporte, de acordo com as intervenções que recebem e como é que a vida dessa pessoa vai se desenvolvendo, né, com todo esse suporte, enfim, que ela recebe. Não existe mais o termo Asperger ou autista de alto rendimento. Também é interessante a gente dizer isso, tá bom? Se vocês puderem, pesquisem um pouco sobre quem foi Asperger, que deu esse nome a síndrome de Asperger, ou a esse nível do autismo. Acho que vocês vão ficar impressionados em saber, né? Mas aí eu vou deixar para vocês pesquisarem. Coloquei aqui algumas referências também de autistas adultos, acho muito interessante acompanhá-los e entender o que eles pensam de tudo isso. Inclusive, Livon Gabi tem um clipe que chama Psicolouca, bem interessante, que vai falar dessa questão do diagnóstico e das intervenções. O CID-11 também está válido. O código do autismo mudou, né? O CID-11 entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022, né? Então, agora o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento sem aquelas subdivisões como Asperger e etc., né?
substitui-se o código F84, que estava no CID-10, pelo código 6A02, e o que vai diferenciar os níveis dentro do CID-11 é o nível de linguagem funcional e a presença ou não de deficiência intelectual. Ter a unificação do TEA permitirá diagnósticos mais assertivos e as subdivisões vão permitir maior compreensão da necessidade de suportes específicos, que são esses níveis, né? E contribui ainda mais para as intervenções precoces, né? Aqui eu trago um pouco daquilo que é tão presente no autismo, que são as questões sensoriais, né? Nas palavras do Lucas Atípico, ignoram a seletividade alimentar e acreditam que deixamos de comer algo por pura frescura. Ignoram a nossa dificuldade na socialização e acham que é apenas falta de vontade. Ignoram a rigidez cognitiva e acreditam que é apenas mania ou birra. Ignoram a nossa sobrecarga sensorial e acreditam que é apenas preguiça. Ignoram a nossa dificuldade com organização e planejamento e acreditam que é apenas falta de esforço. Cuidado, gente, com a invalidação e a relativização das características das pessoas com autismo, né? Não vamos usar a nossa normalidade como parâmetro, né? Vamos nos interessar e buscar entender o porquê de algumas questões sensoriais das crianças, dos adolescentes, dos adultos com autismo. Isso é ético, é respeitoso, né? E, inclusive, eliminar ou não eliminar as estereotipias, se elas não estão atrapalhando a própria pessoa, né? Isso precisa ser muito analisado também pelos terapeutas que fazem essas intervenções aí com as pessoas com autismo, né? E agora eu queria entrar um pouco na inclusão escolar, mas deixa eu olhar para as pessoas para saber se está tudo bem. Está tudo bem, gente? Tá? Tá tudo bem, querida. Estamos aqui aprendendo os nomes novos. Isso. Uhum. Como eu disse, eu fiz algumas escolhas, porque eu acho que essas escolhas elas são decisivas para a gente lidar melhor com esses conhecimentos, enfim, né? Mas são minhas escolhas, eu acho que é um mundo de pesquisa, gente. Cada vez que eu parava para escolher alguma coisa para falar, eu achava que estava faltando alguma coisa, porque é um universo que eu acho que todo mundo pode se dedicar a pesquisar e conhecer um pouco mais, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Ai, que bom que vocês estão colocando no chat algumas coisas que aparecem nos slides. Obrigada, Barrankers. Legal, já sei que vocês fazem isso. Deixa eu voltar aqui da tela para poder falar um pouquinho de inclusão e de inclusão escolar, porque eu acredito que boa parte, grande parte das pessoas que estão aqui são da educação, são professores, enfim, profissionais da educação, monitores, enfim, gestores, não sei ao certo, mas que estão nesse universo da escola e estão incluídos também no trabalho com a inclusão escolar, né? Então, acho que a gente precisa falar sobre isso. Do que a gente está falando quando a gente fala de inclusão, né? O que eu tenho aprendido? Quando falamos de inclusão e de inclusão escolar, estamos falando da ação e dos modos de acolher, ouvir, cuidar, educar e viver com todas as pessoas na sua pluralidade. Aqui a gente está falando do autismo, mas quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de todas as pessoas, né? De incluir toda a diversidade humana na escola. Que chaves nós temos para ajudar a abrir as portas para outras pessoas? Se somos profissionais da escola, vamos descobrir juntos essas chaves, vamos buscar juntos essas estratégias, esses modos de acolher, de ouvir, de cuidar, de incluir, de educar essas pessoas, né? E muitas vezes a gente vai se deparar com situações frustrantes em que a gente não consegue chegar ou acessar
essa pessoa, ou esse modo de ser dessa pessoa, e oferecer para ela, e fazer com que ela usufrua plenamente de tudo que a escola pode possibilitar para ela, né? Então, muitas vezes a gente vai se deparar com essa situação, mas aí eu recomendo, indico que a gente não deixe a culpa chegar, né? Porque a culpa é a decepção com a gente mesmo, né? É o medo da gente não ser perfeito e a gente não é. E a culpa paralisa, ela não serve para quase nada. Quando a gente sente culpa por não conseguir fazer alguma coisa, mas quando a gente busca, né? Quando a gente vai atrás, quando a gente participa da luta, quando a gente faz parte, a gente troca a culpa pela responsabilidade, né? Daí, com tudo o que eu sei, com tudo que eu consigo pesquisar, com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, o que eu faço para criar locais de pertencimento ao outro? Não é sobre sermos bons, é sobre sermos responsáveis, sem medo de tentar, né? E aí eu trago a Lau Patron. A Lau Patron, ela é uma mãe, ela é a mãe do João, ela escreveu esse livro aqui, ó, muito lindo, muito lindo. 71 Leões, da Lau Patron. Ela fala do João e da maternidade atípica dela também, com o João. O João tem uma síndrome rara, e ela diz que é isso, né? Que quando a gente está incluído nesse processo e a gente está buscando e a gente tropeça e cai, a gente tem um movimento de honestidade com a gente mesmo, a gente veste os nossos desconfortos e ali ficamos, processando aquele desconforto e seguindo em frente. Gosto muito dessa fala da Lau, né? Então, o que mais que a gente está falando quando a gente fala de inclusão e inclusão escolar? Estamos falando de direitos. Os direitos são ações históricas, viabilizadas por atos normativos legais, construídas pelo Estado e pela sociedade para reparar problemas criados muitas vezes pelo próprio Estado e pela própria sociedade. Direitos não são privilégios, tá? Então, isso acho que precisa ficar bem claro para a gente. Estamos falando de acessibilidade. Como ferramenta da inclusão, a acessibilidade é um movimento que fazemos para retirar do caminho as barreiras que impedem a pessoa de fazer parte do lugar da escola e de tudo o que ela proporciona. Nós deslocamos o problema da pessoa e o colocamos no seu devido lugar, a estrutura, que muitas vezes não acolhe a pessoa. Isso é acessibilidade. Ou é lutar pela acessibilidade. A gente está falando de equidade, que é dar para cada um o que cada um precisa para que seja justo, digno e pleno o seu percurso educativo. Estamos falando de pertencimento, que é acreditar e ajudar a garantir que toda pessoa tenha espaço e esteja segura, onde quiser estar. É ajudar a construir esses locais de pertencimento. E estamos falando de lugar de fala, que é a localização da pessoa na conversa e na estrutura. É para pensarmos como e quando podemos falar e como e quando devemos escutar. Por exemplo, escutar as famílias, escutar os autistas adultos. Podemos falar de um assunto estando fora dele, claro, da nossa perspectiva, mas nós nunca podemos invalidar a fala de quem pertence ao assunto. Um pano de fundo, né, para a inclusão escolar, as políticas públicas efetivas de inclusão, com garantias legais, são imprescindíveis, a gente falou um pouquinho disso, né, que a gente muitas vezes não vive isso, mas a gente faz parte da luta, estando na escola, por isso. Não esquecer do princípio básico, nenhuma criança é igual a outra, portanto, nenhuma criança autista é igual a outra também. Interessar-se por aquilo que eu não conheço envolve profissionalismo e nos lembra que a educação não ocorre sem que se deixe e se faça afetar. Munidos de conhecimento sobre o TEA, a sequência tentativa, frustração, tentativa, acerto pode se tornar um movimento mais consciente e mais efetivo.
Como ajudar as crianças com autismo na escola? Olhar atento, escuta atenta, interlocução respeitosa e acolhedora com as famílias, né? Mais uma vez eu digo, vamos ouvir as mães, vamos tomar cuidado para não culpabilizar as mães, vamos fazer uma escuta delicada, atenta, que a gente consiga demonstrar um genuíno interesse pelo que essa mãe nos diz sobre a criança dela, pelo que essa mãe nos diz sobre o que ela já consegue com a criança dela, ou pelo que ela nos pede, né, ajuda para que consiga com a criança dela, né? Interlocução com terapeutas da criança, quando essa criança já está passando por terapias, né? Isso pode trazer conhecimentos e dicas muito úteis. Mais do que se planejar para cuidar do que falta à criança com autismo, a gente pode exercer um papel ativo em estimular as suas potências, aquilo que ela gosta, aquilo que ela consegue, aquilo que ela sente prazer em fazer. Dar a conhecer para as outras crianças as possibilidades de relacionar-se com crianças neurodiversas. Eu só mencionei, mas não vou ler não, só para vocês conhecerem que existe também esse livro aqui, ó, Lagarta Vira-Pupa, da Andrea Werner, que também é uma ativista, uma mãe ativista pelo autismo, a vida e os aprendizados ao lado de um lindo garotinho autista, e ela fala um pouco do que as outras crianças podem aprender, convivendo com crianças, por exemplo, neurodiversas, ou com outro tipo de deficiência nas suas turmas, né? E é bem interessante o que ela diz, que é esse convívio com a diferença, né, gente? Aqui tem algumas dicas mais práticas que eu achei interessante a gente relembrar, né? Por exemplo, essa, tanto para as crianças não verbais quanto para as crianças verbais com dificuldades na linguagem. A comunicação alternativa e aumentativa pode ajudar muito, gestos, desenhos, fotos, pictogramas, imagens da internet. Tem um exemplo aí, né? De uma sequência, por exemplo, toda feita com imagem, entrar, sentar na roda, ouvir uma história, cantar, fazer massinha, desenhar. Pode ser com foto das próprias, enfim, das ações na escola mesmo, não precisa ser só com desenho, né? Para a autorregulação, o objeto de apego pode ajudar. Inclusive, é importante considerar a preferência por objetos que rodam, a gente já falou um pouquinho, né? Por exemplo, virar o carrinho de cabeça para baixo. Aí tem os spinners, né? As crianças gostam, geralmente, das coisas que rodam, pelo menos algumas delas. Imagens com a rotina do dia, inclusive personalizadas com fotos das crianças, com fotos da escola. Essa rotina do dia pode minimizar um pouco essa ansiedade, essa rigidez, né, da criança, essa dificuldade, inflexibilidade em mudar de ambiente, mudar de atividade. Isso pode ajudar bastante. Antecipar situações, conversando com a criança, avisando essa criança com antecedência de que algo vai mudar. A gente vai passar do parque para o pátio, a gente vai passar do pátio para o refeitório. Então, isso também pode ajudar a diminuir um pouco a ansiedade da criança. As histórias sociais, né? Sobre alguns momentos da rotina diária, utilizando-se de pictogramas ou fotos, também pode ajudar bastante e organizar a criança na execução de algumas tarefas. Aqui tem uma historinha de como se escova o dente, por exemplo, bem simples, mas tem outras. O Heitor, por exemplo, faz uso de histórias sociais para sair de casa com as terapeutas, como é que ele cumprimenta as pessoas na rua, que jeito que as pessoas vão, de repente, entender o cumprimento que ele faça e o que as pessoas podem não entender ou achar estranho, né? Por exemplo, às vezes ele gosta de dizer assim para a pessoa, posso passar a mão? Ele fala, posso passar a mão em você? O que ele quer dizer? Ele quer fazer isso na pessoa. Então, a gente está tentando ensinar o Heitor que não é bem isso que se diz, né? E não é para qualquer pessoa que se diz, posso passar a mão em você?
né, que às vezes as pessoas podem achar estranho, podem não entender, podem ficar bravas com ele. Então, isso através de histórias sociais, de desenhos, de sequências, de como se cumprimenta uma pessoa, o que é legal dizer para uma pessoa ao cumprimentá-la, pode ser bem útil para as pessoas, para as crianças com autismo também. Tentar descobrir se a criança apresenta questões sensoriais, de desconforto ou de superestimulação, para minimizar essas possíveis influências no ambiente, né? Ao requerer a atenção da criança para tarefas específicas ou para realizar algum projeto individual com ela, ambientes com excesso de informação podem atrapalhar, então talvez a gente possa ver o que está excessivo naquele ambiente, né, e retirar. Seja um pesquisador sobre essas condições da sua criança, é interessante a gente pesquisar, a gente tatear, a gente tentar perceber o que é a condição daquela criança que a gente atende, né, que a gente tem na nossa sala. Em comportamentos desafiadores, procure não acender-se com uma árvore de Natal. É um pouco a gente não ressaltar, você está fazendo isso, tanto quanto a criança, quando a criança tiver num comportamento mais desafiador, mas a gente procurar ser mais neutro, mais direto, né, mais breve, explicar o que a gente quer para a criança sem se acender tanto, porque de repente ela pode achar muito interessante essa nossa efusividade ao lidar com ela e pode querer repetir esse comportamento justamente porque ela achou isso interessante. Isso eu também aprendi nas minhas vivências, inclusive com o Heitor. Em momentos de crise, né, sensorial ou por frustração, a gente procura conter a criança, principalmente se houver risco de ferimento ao outro ou a ela mesma. A gente verbaliza e valida o sentimento da criança, né? Eu sei que você está triste, eu sei que você está nervoso, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para ajudar você a ficar bem. Se a criança não conseguir realizar algo específico, não precisa se decepcionar, faça novas aproximações, confiantes, e sempre felicite as conquistas das crianças. E aí eu queria agora mostrar para vocês um caderninho aqui, um material, que foi do Heitor, na Escola de Educação Infantil da Prefeitura de Campinas, que foi, assim, um divisor para mim da relação nossa com a escola, inclusive em 2013. As professoras e monitoras do Heitor, na época, receberam uma visita de um terapeuta do Heitor, a gente pediu para visitar a escola, e ele inspirou muito essas meninas, e elas tiveram a ideia de fazer um caderno de comunicação entre nós, que foi bem interessante, que elas chamaram de Histórias e Artes do Heitor, né? E todo mundo escrevia nesse caderno um pouquinho sobre o Heitor. Elas escreviam como é que o Heitor ficou na escola, eu escrevia como é que o Heitor estava em casa, eu levava o caderno para a Fono escrevia sobre o Heitor na sessão de fono, a TO escrevia, e assim trocando, a gente ia junto, desvendando caminhos para o Heitor, desvendando soluções para alguns desconfortos, desvendando o que o Heitor queria dizer quando ele fazia algumas coisas, elas registravam no caderno, eu já tinha visto isso em casa, tentava responder, muitas vezes eu dizia alguma coisa e elas diziam, aconteceu na escola também, a gente interpretou de tal maneira. Então, esse caderno de comunicações foi bem interessante. Tem o Heitor aqui, um pedacinho do caderno, o Heitor olhando o caderno, lendo o diário e mostrando e conversando do jeito dele. Ele tinha 3 anos, não falava ainda, sobre o caderno com os amigos na escola. Traziam coisas muito lindas no caderno de interação do Heitor com as outras crianças, por exemplo, esse trechinho aí, ó. Heitor quis montar cavalinho no pau, perto da pontinha é uma ponte pequenininha que tem na escola, junto com o Ícaro. Quando subiu, o Heitor falou alguma coisa, e o Ícaro interpretou. O Ícaro era outra criança. Olha, o Heitor falou, irra! Balançando a mão para cima. Então, ele foi interpretado pelo amigo. Aqui é uma pequena narrativa de
algumas mordidas que elas estavam notando na escola, que o Heitor estava se mordendo assim no braço, ele mordia o braço, mordia a manga da blusa, enfim, elas tentando interpretar e eu tentando interpretar também essas mordidas do Heitor, e a gente conversou muito sobre isso, tentando fazer essa interpretação. Aqui elas contaram uma arte dele, ó. Teve alguém que, enquanto nos organizávamos para as atividades do poema, aproveitou para mexer na tinta laranja e pintar a roupa. Depois saiu de fininho e foi lavar as mãos. Heitor zanzava muito pela escola, gente, circulava. Ele circulava pela escola. E, enfim, aqui é uma narrativa minha para elas, né, dizendo que o Heitor tinha 9 de outubro de 2013, que ele tinha conseguido ficar o dia inteiro com a mesma cuequinha, né? E aí eu falo, olha, isso para mim é motivo de comemoração. Outras mães podem pensar, mas daí que ficou o dia inteiro com a mesma cuequinha, né? Com 3 anos, mas Heitor ficou o dia inteiro com a mesma cuequinha. Isso, nossa, isso para mim foi muito legal, né? O desfraude do Heitor foi uma vitória, uma sensação de vitória muito grande para mim. E aqui já é na outra escola, quando o Heitor fez 4 anos, a gente precisava de período integral, pelo menos em alguns dias da semana, não pudemos mais ficar na prefeitura, porque aos 4 anos a prefeitura já não oferece mais período integral para as crianças, né? Então, a professora escreveu: oi, Sara e o Irã, hoje fomos ao parque, debaixo, e o Heitor viu o guindaste. Heitor gosta de veículos e gosta de guindastes. Viu o guindaste trabalhando, foi muito legal. Olha as fotos. E aí eu respondo: adoramos as fotos. Heitor nos mostrou todas e disse que ajudou a Eian a colar as fotos. Eian, você tá aí que eu te vi, Eian. A Eian tá aí, viu, gente? Que ajudou o Heitor colar essas fotos no caderno. Enfim, são esses presentes que a gente recebe da escola. Então, eu digo que a escola foi decisiva na vida do Heitor desde pequeno até sempre. Ainda são muitos desafios. Heitor está no Fundamental 2, no 7º ano. Ele tem, sei lá, às vezes eu perco as contas, tá? Eu acho que ele tem 10 professores. Cada um faz as coisas de um jeito, de um modo, cada um faz as adaptações de materiais e de conteúdos de uma maneira. A gente tenta ajudar, as terapeutas tentam ajudar, mas é bem complexo. Então, esse processo de inclusão escolar, eu acho que é uma coisa constante, assim, é uma atenção constante na nossa vida, mas a escola é tudo para o Heitor. O Heitor conseguiu ficar online assistindo aula, por incrível que pareça. Eu achei que fosse ser muito difícil, mas ele conseguiu. Com apoio, o Heitor tem apoio, né? E enfim, é um pouco isso. E daí eu queria mostrar um negócio muito lindo para vocês, que é um livro maravilhoso que uma professora de Heitor, que trabalhou também junto com a Jéssica, que está aí, que é outra professora que foi do Heitor também, que é a professora Jade. Oi? Alguém quer falar? É que eu escutei um barulhinho, desculpe. A Jade escreveu um livro muito lindo e o Heitor participou dos desenhos e das escritas desse livro. E eu queria mostrar. Eu posso, Barrankers, mostrar esse livro? Por favor, tem gente morrendo aqui já no chat. Eu acho que deve, né? Não é que pode, é que deve. Toda vez que eu dou risada, me dá tosse. Ó, o livro é esse aqui, ó. O Menino dos Óculos Voadores. É bem rapidinho, tá, gente? Peraí. Saiu o compartilhamento da tela que tava? Saiu. Tá. E aí, quem quiser fixar a Sara para ver maior, a gente recomenda.
mas eu vou mostrar aqui porque a Jade escaneou ele para mim. Um beijo para Jade. Um beijo para Jade. Eu não sei se a Jade está aí, eu não vi a Jade, mas enfim. Ela é uma querida. Ela desvendou o Heitor, gente. O Heitor, ele foi desvendado pela Jade. Sabe o infinito particular? Ela entrou no infinito particular do Heitor. Então, é um menino dos óculos voadores, da Jade Berzin Capozoli. E também alguns desenhinhos e algumas escritinhas do Heitor. Dedico esse livro a Heitor, que me encanta a cada dia com um pedacinho do mundo inteiro que há por trás de suas lentes. Eu tenho muitos amigos e todos são especiais para mim. Juntos, nós brincamos de jeitos diferentes e aprendemos coisas novas. Quando estou com a Dani, eu gosto de dançar. Com a Maria, prefiro fazer pintura. Eu e a Bruna gostamos de apostar corrida e jogar bola. Já com o Cacá, eu prefiro brincar no mar. Mas confesso que, logo que conheci meu amigo Tuco, eu não sabia muito bem o que fazer ou do que brincar quando estávamos juntos. Deve ser por causa dos óculos voadores que ele usa, com lentes bem malucas e coloridas. Seu maior passatempo é ficar lá no alto, olhando para o mundo através de suas lentes. Às vezes, parece que Tuco pode ver e fazer coisas que eu e as outras pessoas não conseguimos ver e nem fazer. Ele se diverte tanto com as lentes voadoras que me deixa morrendo de vontade de experimentar. Um dia, ele estava olhando para o céu com um de seus óculos e viu a lua, bem clarinha por entre as nuvens. Ele me contou que a lua poderia brilhar bem mais do que estava brilhando naquele dia. Para isso, era preciso apenas acendê-la. Então, Tuco me convidou para acender a lua. No começo, senti um pouco de medo, pois pensei que a lua só poderia ser acesa por pessoas que usavam óculos voadores iguais aos dele. Mas Tuco logo me mostrou que eu não precisava de óculos, coisa nenhuma. Bastava segurar sua mão e segui-lo. Eu, que adoro uma boa aventura, topei. Quando me dei conta, nossos pés já estavam fora do chão e a lua bem pertinho de nós. Foi assim que, juntos, voamos pela primeira vez. Depois daquele dia, não paramos mais de voar. Uma simples brincadeira no balanço já nos levava às alturas. Voamos quando bate um vento forte, quando olhamos os peixes nadando no laguinho e quando subimos na pilha de pneus. Teve um dia que só de olharmos os carros passando nas ruas, já sentimos nossos pés fora do chão. Lá do alto, no meio do nosso voo, nós brilhamos como o sol e brincamos com a sombra. Algumas pessoas não entendem muito bem o que estamos fazendo ou como vamos parar lá. Elas acham que precisam de óculos voadores para brincar com a gente. Eu fico um pouco triste, mas Tuco não liga.
ele me mostrou que não são os óculos que fazem com que ele consiga voar. Por isso, não precisamos de óculos como os dele para nos divertirmos lá no alto, vendo as coisas do jeito que ele vê. Para isso, basta brincarmos juntos. E ele tem razão. Depois de tantas aventuras lado a lado, eu descobri o que mais gosto de fazer quando estou com um tuco. E adivinhe o que é? Essa lindeza, gente. Essa lindeza aí. E eu quero agora mostrar um negócio aqui para vocês. Queria dizer que ainda vou pegar o autógrafo do Heitor com... Legal, você tem, né, Vanessa? Esse. Tem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Entrou a outra apresentação de novo, gente? Sim. Tá. Esses são Heitor e Jade. O que o Heitor e a Jade estão fazendo? Voando. Sim, eles estão voando. É isso. Ai, gente, é muito legal. Isso foi bem bacana. Essa vivência com a Jade e com o Heitor na escola. Todos os professores, eu sou muito grata. A Jéssica está aqui também, não sei se tem mais gente, enfim, mas assim, é minha profunda gratidão por tudo que o Heitor viveu na escola. Eu prometo que eu estou acabando, Barrankers, meninas do Barranco, do coletivo, eu prometo que eu estou acabando, mas eu não posso deixar de falar sobre um assunto muito importante, e que eu tenho aprendido muito, que é desconfortável, mas que existe, que é o capacitismo, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Tem uma mãe que eu li uma vez, que ela diz assim, uma mãe de uma criança com autismo: eu só não sei quando, mas eu tenho certeza que meu filho vai sofrer preconceito. Eu também. Ele já sofreu, e eu tenho certeza que ele vai continuar sofrendo preconceito. E a gente precisa falar disso, porque a gente pode ter parte na luta contra isso, pelo conhecimento, pela divulgação das informações, pelos movimentos de inclusão, pelos movimentos de validação da existência das pessoas, através das nossas práticas, ao lidarmos com essas pessoas, né? Então, por mais que seja desconfortável, eu preciso falar um pouquinho disso. Tem várias inspirações. O Ivan Baron, que é uma figura, vocês têm que conhecer a página do Ivan Baron. Ele fala bastante sobre isso, sobre o capacitismo, né? O capacitismo é a discriminação e a violência contra a pessoa com deficiência. É o preconceito baseado na dicotomia entre ser capaz e ser incapaz. É a ideia de que uma característica da pessoa, que é a deficiência, ou aqui no caso o autismo, precisa ser superada, corrigida, curada. É baseado na ideia de normalidade e perfeição. Normalidade e perfeição, eu tenho aprendido, não combinam com gente. Não combina com o humano. Normalidade e perfeição. Porque quando a gente diz que alguma coisa é perfeita, a gente está pressupondo que outras não são. Quando, na verdade, elas são diversas. Né? Então, enfim,
aprendizagens que me afetam. O capacitismo sufoca, hierarquiza, padroniza, apaga as singularidades. Capacitismo é histórico, é estrutural e é estruturante. Impõe tutela e controle sobre as pessoas, quando, na verdade, essas pessoas precisam de acesso, precisam de suporte e precisam de autonomia. Dificulta a vida em comum, a vida coletiva. Não é mimimi, não é invenção de novas palavras e não é deixar o mundo mais chato falar de capacitismo. As pessoas têm uma tendência em achar que é chato falar daquilo que não as afeta, né? Mas, enfim, afeta as pessoas. Quando apagamos a criança e vemos somente a deficiência, nós descontextualizamos a infância e seus modos de ser e estar no mundo e olhamos apenas para uma característica da pessoa e a definimos enquanto tal. Isso é capacitismo. A infantilização no trato com a pessoa, a gente muda a voz para conversar. Oi, tudo bem? A gente toca nela o tempo todo. A gente afirma que a criança com deficiência atrapalha as outras crianças. Parece que eu ouvi isso outro dia, vocês não ouviram também? Eu ouvi. Quando a gente vê uma criança com deficiência e a gente diz que a gente é grato pela nossa vida ou pela vida da nossa criança sem deficiência, isso é capacitismo. Quando a gente retira a criança com deficiência do espaço, com medo dela atrapalhar os outros, nós não estamos falando aqui de questões sensoriais, onde a criança é retirada do espaço porque o espaço está fazendo mal para ela, não é isso. É quando a gente acha que ela vai fazer mal para o espaço. Isso é capacitismo. É capacitismo quando usamos imagens de controle para nos referirmos às pessoas com deficiência. Ele é o coitadinho. Aí a gente já determina previamente que a vida da pessoa é ruim. Então, ela é um coitadinho, ela é uma coitadinha. Ele é doente. A gente prevê que há doença, né? Que pode haver uma cura. Esse é um modelo médico contra o modelo social da deficiência. A deficiência é o modelo social. Ai, ele é o herói, nossa, ele é o cara da superação, né? Ele é aquele que tem uma vida horrível, mas ele é o herói, ele é esforçado, né? Deixa ele para lá, ele se esforça, ele consegue, porque ele é um herói. Né? Então, coloca o sofrimento como uma coisa boa. Ah, ou ele é o anjo, traduz uma imagem sacralizada, geralmente da criança, né? Sempre aquele bonzinho, aquele purinho, que veio ao mundo para mudar as pessoas, que nunca vai crescer. Então, ele é o anjinho azul, como a gente já usou bastante, e eu usei bastante, inclusive. A Sara Rocha, daquela página Autismo em Português, ela fala muito do capacitismo no autismo, né? Quando se diz que autismo é problema de comportamento. Quando a gente sabe que no TEA, comportamento é neurológico, né, para essas crianças. Ou quando a gente diz assim, nem parece autista. Ou quando a gente diz assim, ai, todo mundo é um pouquinho autista. Isso traz a invisibilidade, né, invalida o diagnóstico. Traz a falta de representatividade, a negação de direitos. Muitas vezes a pessoa adulta com autismo, ela precisa provar a sua deficiência, porque ela não se encaixa numa ideia de deficiência visível, né? O capacitismo faz com que as pessoas gastem tempo demais tentando padronizar-se para caber em algum lugar, quando, na verdade, elas têm o direito de ser quem elas são. Esse conceito, que eu também já me denominei muito, repito, são aprendizagens. É um processo. Da mãe guerreira, da mãe especial, da mãe escolhida por Deus, enfim. Eu não vou ler, não, mas também nesse livro aqui, a Andrea fala bastante sobre isso, né? Sobre o que significa chamar uma mãe de mãe guerreira, né? Ah, você é guerreira, te vira aí. Você é escolhida por Deus, te vira aí com o Todo-Poderoso, não me inclua nessa, né? Então, o que significa isso?
Você é especial. Mas se você é especial, você dá conta, porque você é especial, né? Especial é você, eu não. Você é especial, mãe. Cuidado para não perpetuar o ciclo de culpabilização das mães já tão presente na nossa sociedade. Ao contrário, vamos ouvir essas crianças e essas mães, pois existem necessidades muito diversas. Vamos ouvir autistas adultos que possam falar sobre as suas experiências. Eu tenho aprendido muito, gente, com os autistas adultos, muito, muito. Que bom que eles chegaram na minha vida, sobre as suas experiências, pois saber o que fizeram de suas possibilidades e como lidaram com as suas necessidades pode ensinar e inspirar. A escolha desse símbolo, por exemplo, que está aparecendo aí em todos os meus slides, esse símbolo do infinito colorido e não do quebra-cabeça, enfim, foi uma escolha de autistas adultos. Escolher esse símbolo como símbolo do autismo, inclusive porque eles entenderam que esse símbolo dá mais conta da diversidade do autismo do que o quebra-cabeça, né, que coloca tudo como meio difícil de encaixar. E esse símbolo é considerado mais próximo para eles. Então, se eles disseram, é esse que eu vou usar. E aí, um convite, né, porque as pessoas podem mudar significativamente o caminho das outras pessoas. Então, eu convido todos nós, todos vocês, a sermos anticapacitistas. Ser anti é ter força de enfrentamento. Se existe uma força que está machucando as pessoas, ser anti é uma escolha muito afetiva. As diversidades ou aquilo que não é espelho são a nossa força, não a nossa fraqueza. Não é pensar no mundo para as pessoas com deficiência, mas com as pessoas com deficiência. E não é sobre salvar ninguém, é sobre se salvar. Isso quem diz é a Amanda Soares, na página dela Arte Amari. Também convido vocês para seguirem a Amanda. É uma potência. Assumir que não sabemos sobre o outro não é um sinal de fracasso, e sim é lugar de potência. Perceber-se parte do problema é perceber-se parte da solução desse problema. Afeto é saber da existência das pessoas, é ser tocado por estas outras existências e tocar essas outras existências. Alá o patrão que está me inspirando para dizer isso para vocês. Anticapacitismo é deixar de ser obstáculo e ser elo, eco, aliado e ponte. Lugar de desconforto, se alguém ficou desconfortável, é também lugar de expansão, de crescimento, de aprendizagem. De novo, a Lau me ensinou. Gente, obrigada. Tem aí meu e-mail, meu Instagram. Maravilhosa. Só eu tô Quer achando. conversar mais? Olha lá a Lilica lá, toda paramentada, fazendo os bolinhos dela, vindo aplaudir você aqui, Sara. Linda, linda, maravilha. Sim. Gente, antes de abrir o microfone para vocês, quero agradecer mais uma vez a vinda da Sara. Foi tudo o que a gente queria e mais um pouco. Que o teu afeto me afetou é fato. Agora faça-me o favor de voltar sempre no barranco. A gente sabia que ter uma educadora, uma pedagoga tão comprometida com a educação, junto de uma mamãe sincera, né, que trouxe aqui o seu infinito particular, que topou se expor, né? A gente sabia que esses lugares de fala iam mexer com a gente, iam atravessar a gente. E como disse o La Roça, que a Sara citou, vira experiência aquilo que nos toca. E a gente apreende porque nos tocou. A gente não sai igual, né? Então tem gente balançando a cabeça aqui, teve muitos elogios à sua fala,
Tem uma pergunta que eu vou ler, e aí você pode responder. Se alguém quiser abrir o microfone depois. Lembrando que a gente gosta de tirar uma fotinha no final, então quem quiser abrir a câmera. Já conhecemos o bebê da Sueli Palme, lindona. Eu acho que foi a Sara que trouxe a Sueli Palme para o barranco. Não lembro da Su ter vindo antes. Olha só que chique. Vou ler. Nossa, que delícia, eu não sabia. Que beleza. Tem fofoca no barranco também, gente, faz parte. Ó, vou ler aqui a pergunta da Flávia Cunha, que tem um comentário aqui bacana. Temos outras mamães aqui, viu, Sara? Teve acho que a Daiane, que disse que teve o diagnóstico recente de autismo. E a Flávia que fala: a escola é grande parceira e pode ser, inclusive, a primeira a notar e a apontar os atrasos de desenvolvimento ou características do TEA, já vivi isso, em determinada criança. Muitas famílias, apesar de sentirem que sua criança é diferente, se recusam a aceitar nossas observações e oferecem resistência em levar o filho para uma avaliação. Como podemos auxiliar nesse processo de aceitação, de luto, ajudando a família a entender a importância da intervenção precoce? Entendo que o luto pelo diagnóstico não tem tempo de ser elaborado para somente depois se procurar ajuda. É como trocar o pneu com o carro andando, e dói tanto, é difícil, pesado. Como auxiliar as famílias nesse processo? Flávia, 42 anos, professora de educação infantil aqui em Campinas, mãe da Manu, de 5 anos, que é autista e TDAH. Um beijo para Manu. E aí, Sara? Eu acho que eu posso falar um pouco da minha experiência como mãe e da minha experiência como orientadora pedagógica. Eu sempre participei de conversas muito delicadas com as pessoas que foram as educadoras, as professoras, monitoras, enfim, do Heitor durante todo esse tempo, né, de escola dele. Acho que o movimento de escuta e de deixar essa mãe dizer o que ela sente, acolher esses sentimentos, potencializar aquilo que nós sabemos que a criança sabe, pode, consegue, alcança na escola, também é algo que eu acho que precisa fazer parte dessa conversa, dessa escuta, desse acolhimento. E tudo que a gente for fazer enquanto proposta, que seja externa à escola, por exemplo, de sugerir que a mãe procure algum tipo de profissional, eu acho que a gente tem que colocar como sendo em benefício dessa criança, em prol do desenvolvimento pleno, de toda a potência, de toda a alegria, de toda a felicidade dessa criança, né? Nós queremos que as crianças sejam felizes, nós queremos que elas usufruam do mundo da melhor maneira possível, da maneira mais alegre, da maneira mais rica e prazerosa possível, né? Eu não sei, não saberia dizer uma receita, assim, acho que nem foi essa a pergunta, mas eu acho que essa escuta atenta, mostrar as potências dessa criança, tudo que ela pode alcançar, e aí dizer para essa mãe que quanto mais ajuda ela tiver para entender essa criança e para que essa criança usufrua da vida da melhor forma possível, vai trazer o desenvolvimento pleno dessa criança, entendeu? Eu vejo que é por aí. É a gente mostrar um pouco isso para as mães, mostrar caminhos, ajudar a mãe a conhecer esses caminhos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas essa foi a forma como eu fui acolhida. Eu tinha uma busca pessoal, mas a escola também sempre conversou muito comigo, as escolas sempre conversaram comigo, e é mais ou menos dessa forma que eu busco fazer enquanto orientadora pedagógica, na parceria com as professoras, as monitoras, professora de educação especial e todo mundo da escola, né? Eu sei que a Eliane está aí também. Um beijo, Eliane. Obrigada por participar. Mas é isso, gente.
Não sei, Tá um ótimo. pouco da minha vivência. Martinha levantou a mão. Martinha das antigas, está sempre aqui no barranco. Levantou a mão sem querer. Tá bom, Martinha. Olha, a gente costuma ir com os encontros até 8h30, mais ou menos. A gente está liberando às 9h. A gente costuma também estender até às 9h. Tinha que ser eu, né? Com Não, tanta mas, fala. Nossa, vida. mas a gente também estende até às 9h, quando tem bastante pergunta e tal. E aí, assim, eu li a pergunta, tem muitos elogios, depois você pode dar uma olhadinha. Eu acho que o assunto está batendo em nossas portas das escolas, né? Assim, a gente tem recebido muito mais crianças autistas. Eu mesma aprendi bastante hoje. Eu recorro a Sara, contar para a Flávia que teve uma vez que a gente percebeu, né, uma criança autista, e a minha dúvida foi justamente essa. É a escola que vai dar essa notícia. E aí, Sara? Né, eu lembro que escrevi para ela assim, do nada. E falei, Sara, me ajuda aqui, porque você é mãe, eu vou ter que conversar com uma mãe, eu não sei como é que faz isso e tal. E ela foi super bacana comigo. E eu acho que o afeto é realmente um caminho, né? Teve algum slide da Sara que disse sobre o afeto ser, né, o que move a educação. Então, eu acho que a gente pode ir descansar pensando nisso, né? Que a Sara trouxe todos os afetos, ou a maioria de seus afetos, enquanto mãe, enquanto orientadora pedagógica, e contou para a gente dos seus afetos, e sairemos aqui afetadas com o que ela trouxe, com o que ela dividiu com a gente, e que a gente saiba o lugar, né, de colocar esses afetos para orientar as nossas ações lá com as crianças e com as famílias, e principalmente, gente, para brigar pelas políticas públicas, pelo direito, que não é privilégio, que a Sara bem colocou aqui, né? Então é isso, agradeço muito, Barrancers, todo mundo que veio hoje. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar foto. E aí a gente gosta de deixar aquele momento no final, fazer aquele vucu-vucu. Quem quiser falar para a Sara, volta para a nossa escola, porque parece que deixou saudade. Vanessa, eu quero agradecer também, posso? Antes Claro. da foto, eu quero agradecer muito de novo o convite. Ai, todo mundo que veio aqui, gente do céu, que presente ter vocês aqui junto comigo. Cada um de vocês, quem eu conheço, quem eu não conheço, quem eu estou conhecendo hoje, quem ficou sabendo. Ai, nossa, estou me sentindo muito honrada, gente. Muito obrigada mesmo. As amigas que estão aí, as as professoras que estão aí, do Heitor, as professoras das escolas. Também estou muito feliz fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, assim, quis trazer um pouquinho desse universo, espero ter inspirado, movido e afetado um pouco vocês. Alguém pediu os contatos de novo, ó, vou falar. Não sei se vocês querem colocar no chat, mas é Sara Peron 2010. Acho que eu vou colocar, né, Vanessa? Melhor? A gente tem aí as ajudantes, e o Barranco também pode marcar você, viu? Lá também no Instagram. Ah lá, a Tati já colocou. Beleza, isso. E lá no Instagram é @Sara Peron, tudo junto, tá bom? Alguém mandou, a Martinha mandou beijo pro Heitor. Darei beijo no Heitor. Ó, Também quero mandar beijo para o Heitor, tá gente. bom. Gente, Eu e o Matheus também. Quero mandar beijo para todo mundo, para os filhos de todas as mamães que estão aqui também, viu? Oh, No é Bebê da verdade. Su. Oh, Tem bastante mamãe você aqui. trouxe ele para a gente ver, Su. Ai, Pessoal, obrigada, gente. todo mundo olhando para suas câmeras.
Quem puder tirar foto e mandar pra gente também. Ai, Edna, que saudade, Aline. Beijo pra vocês. Ai, caramba. Vou tirar, hein? Se Todo alguém mundo for olhando. fazer print e colocar, depois postar lá no Instagram, marca o @ do coletivo para a gente repostar vocês. É 1, é 2, é 3 e já. Podem abrir seus microfones, viu? Quem quiser papear, jogar a conversa fora, falar com a Sara. Amei, Sara, obrigada. Já tô me despedindo. Um beijo, meninas, foi um sucesso. Escrevi um caderno inteiro hoje. Muito obrigada. Eu só lamento não ter sabido antes. Tive muita criança com autismo e pouca ajuda. Mas assim, o que você disse é verdade. O afeto, o amor tem que estar sempre presente. Mas o conhecimento ajuda muito. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, Jéssica. Beijo. Vamos. Tchau, querida. Boa noite. Essa é minha princesa, Bárbara. Oi, Bárbara. 27 anos, paralisia cerebral, tetra. E amei a noite de hoje. Aprendi muito, apesar de estar na luta há muito tempo. Mas hoje eu aprendi muito, viu? Fala oi, Bárbara. Daniel, agora você tem que vir falar. Olha, Bárbara, que lindo. Tchau, tchau, Bárbara. Tchau, boa noite. Obrigada, Daniela. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Olha só a Sara Michele falando para a gente colocar no YouTube. O que você acha, Sara? Vamos colocar, mãe. Ah, meu Deus. Muito bem. Oba! Vamos editar para subir. Obrigada. Ô, Denimar, Obrigada. de novo agora. É, porque é uma live que a gente vai ter que ver mais uma vez, porque é muita coisa boa para a gente partilhar em uma hora e pouco, não dá para absorver tudo. Precisa rever de novo, anotar de novo, porque é muita coisa. Muito obrigada, Sara. Hoje eu atendi uma mãe de uma aluna autista, e é o que você falou, né? É o acolher. Hoje a gente só escutou. No próximo encontro a gente vai começar. Muito obrigada. Se eu tivesse visto essa live antes, eu teria atendido a mãe com mais propriedade, viu? Mas não faltará oportunidades. Obrigada pela partilha de hoje. Com certeza, Michele. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui junto. Obrigadão. Tem um hashtag Volta Sara lá na tela, ó. E nem é as barrancas, Existe ali, ó. Tem um As movimento barrancas Volta já Sara. pedem. Gente, elas estão com esse cartaz aí, toda vez que elas me encontram, volta a Sara. O pessoal